Bem, gente, vamos conversar agora com a doutora Juliana Fontes, delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, aqui em Paulo Afonso, e falar sobre um caso que, diga-se de passagem, chocou aqui a nossa cidade, que foi a morte da Janice Neves, inclusive, diga-se de passagem, essa tragédia em família, podemos assim dizer, onde ela foi vítima aí do seu filho, Rafael Patrício, não é isso, doutora? E vale salientar, um jovem de apenas 22 anos, o filho aí da Janice. Como aconteceu esse crime que chocou a população aqui da cidade? Jane, ela já vinha sendo vítima de ameaças constantes pelo filho. Ameaças essas porque o usuário, sempre que pedia dinheiro, ela negava. E por negar, ela sempre era ameaçada. Mas ela acreditava, como muitas e muitas mães que amam seus filhos, que querem o melhor para os seus filhos, ela sempre acreditava que ele nunca seria capaz de concretizar a ameaça. Nós ouvimos várias testemunhas nesse caso, e as testemunhas, inclusive amigas da vítima, falavam isso, que ela era ameaçada, mas que o amor materno superava e ela acreditava que ele nunca passaria das palavras, que ele sempre somente ameaçaria e que não chegaria nunca a concretizar. Inclusive, essa semana passada, ela foi para a igreja e ela deu um testemunho. O testemunho de que o filho tinha voltado, que ele saiu da clínica, como ele é maior, ele pode assinar para poder sair da clínica de recuperação. Ele assinou, saiu e voltou, e ela deu um testemunho dizendo que o filho estava longe das drogas e que viu nele uma recuperação. Estava confiante. E o crime, como é que se deu? Ela estava sendo ameaçada, ele chegou em casa, ameaçou, ela ligou para o 190, e a filha ainda perguntou: mãe, posso ir para o colégio? Ela disse: vá, minha filha, vá para o colégio, que eu vou ficar aqui trancada. E se trancou esperando a guarnição da Polícia Militar chegar. No momento em que ela se trancou, esperando a polícia, que a filha ia saindo, encontrou o irmão entrando dentro de casa com a faca na cintura. Então, ela não foi para o colégio. O irmão arrombou com as pernas a porta do quarto e já foi direto para a cama, em cima da mãe, esfaqueando. Nisso, a menina saiu gritando, pedindo socorro. Foi na hora que a viatura da Polícia Militar chegou, com 2 policiais. Os policiais entraram no quarto e ainda viram ele em cima da mãe, esfaquejando, com a faca, cravando a faca nela. E aí o policial deu ordem para parar, ele foi em cima do policial, quando foi dado um tiro ainda de advertência, e aí ele se entregou. E foi preso em flagrante na prática do crime. Além... ficou aqui a gente conversando, antes da senhora chegar, uma dúvida também para toda a população. Agora que a senhora disse como foi a cena do crime, Tiago, o que é que caracteriza o feminicídio no caso desse crime especificamente? Eu acho que há dúvidas a respeito do filho que matou a mãe ser feminicídio ou não. É um crime de feminicídio. A lei de feminicídio ela foi instituída em 2015 e ela veio para agravar a pena do homicídio. Sendo que se enquadra em feminicídio quando o crime é cometido em situação de violência doméstica ou então quando há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, se o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica, se foi dentro da casa, é violência doméstica. O filho agrediu, mas se é violência doméstica, é feminicídio. Tanto é que no Brasil, a maioria dos feminicídios cometidos, eles estão dentro do âmbito da violência doméstica, que são os companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-namorados, que matam as suas companheiras. Então, a maioria dos crimes de feminicídios ocorridos no Brasil está dentro do âmbito da violência doméstica e familiar. Isso. Doutora, a senhora chegou a ouvir o autor do crime? Diante do que a senhora ouviu, já dá para concretizar de fato de que, a partir de agora, que providência será tomada com o autor do crime? A gente ouviu, sim, o autor, ele confessa a autoria do crime, disse que a mãe dele desprezava ele, o que não é verdade, o que não procede, porque a mãe dele, todos sabem que sempre teve um cuidado muito grande com esse filho, então, assim, não é verdade. E o que foi que a gente fez? No auto de prisão em flagrante, a gente já representou para a decretação da prisão preventiva. E a juíza, hoje, na audiência de custódia, ela converteu o auto de prisão em prisão preventiva e ele já foi levado para o Conjunto Penal de Paulo Afonso. Ele permanecerá aqui em Paulo Afonso ou será levado para um outro conjunto penal? Não, ele não permanecerá aqui em Paulo Afonso porque ele vai ser levado para o HCT, que é o Hospital de Custódia em Salvador. Nesse hospital de custódia, ele vai fazer o exame para ver a sanidade mental,
para ver se sofre de algum distúrbio mental, como dizem que ele é esquizofrênico, ou não. E aí, após esse exame, constatado ou não, ele volta para o presídio ou cumpre a pena no hospital de custódia, que é o lugar onde pessoas com problema mental têm que cumprir pena, né? As informações preliminares dão conta de que ele estaria em uma clínica de recuperação e, em virtude do Dia das Mães, que se passou alguns dias atrás, ela teria pedido para que o filho dela fosse liberado para que passasse o Dia das Mães com ele. A senhora chegou a ter alguma informação sobre isso? Não, não procede essa informação, não. Ele, como as pessoas dizem, fugiu da clínica, mas ele não fugiu, ele assinou um termo e saiu da clínica, porque para fazer um tratamento você tem que querer, né? Tem que ter uma aquiescência da pessoa. E ele não queria mais o tratamento e veio embora. Ele andou 70 quilômetros, salvo engano, da cidade de Arapiraca para cá. Tanto é que o pai e a mãe já estavam atrás dele há dias, encontraram ele na beira da estrada quando ele veio andando. Então, assim, ela não pediu para passar o Dia das Mães, até porque ela queria que ele voltasse recuperado. Caso ele seja condenado mediante a comprovação da esquizofrenia ou não, quanto tempo ele pode ficar preso? O crime de feminicídio, a pena vai de 12 a 30 anos. Então, no mínimo 12, no máximo 30. Sendo que, nessa circunstância, tem um agravante. Porque, dentro do feminicídio, quando o crime é cometido na presença de ascendente ou descendente da vítima, a pena é majorada. E esse crime foi cometido na presença da filha, né, da descendente da filha da vítima, que testemunhou todo o crime. Sobre a família, o acompanhamento, como a doutora já mencionou, a filha que presenciou todo o fato, ela já está tendo acompanhamento psicológico? Como ficou a situação? A doutora tem conhecimento? Tem. Ontem mesmo, após o crime, a gente levou ela para a DEAN. Ela recebeu um primeiro atendimento psicológico e a gente encaminhou ela já para o CREAS. Então, ela vai ter um acompanhamento, né? Tanto ela quanto os outros filhos menores, que ela tem mais um filho de 17 e tem mais um casal de gêmeos de 6 anos de idade. Então, há uma necessidade de acompanhamento. Doutora, a senhora disse que esse crime interrompeu aí 3 anos, né, que nós estávamos no município sem feminicídio. É isso mesmo? 3 anos que não acontecia isso? E por que, então, Paulo Afonso, apesar de registrar um alto índice de violência contra a mulher, de violência doméstica familiar, felizmente não culmina no homicídio? Então, qual é o fator determinante para isso não acontecer? É verdade. A gente até se pergunta, quando acontece um feminicídio, a gente pergunta onde foi que a gente falhou, né? Onde foi que o sistema, onde foi que essa rede de proteção não agiu, onde foi que ela não atuou, né? E sempre surge essa pergunta quando vem um feminicídio. E o que eu digo, Paulo Afonso não tem há 3 anos feminicídio, mas esse ano a gente já teve um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, quando um companheiro, por não aceitar o término da relação, colocou fogo na sua companheira e ela foi transferida, está no Hospital Geral de Juazeiro, né, que é Catalânia. Eu não sei como é que está a situação dela, porque a gente não teve mais contato com o hospital, mas ela já estava há um bom tempo na UTI. Então, a gente teve esse crime e a gente vê que realmente a violência é crescente. Então, o que é que a gente pode fazer para poder evitar que se chegue a esse iceberg, a ponta, né, ao feminicídio? É denunciar. Se não quiser ir para a delegacia, procurar o Conselho Regional, o CRM, procurar o CREAS, o CRAS, mas sempre procurar ajuda e não ficar calada, porque o silêncio mata. Doutora, de que forma a população pode ajudar a polícia, uma vez que, às vezes, isso acontece dentro da nossa própria casa, dentro da própria família, acontece esse tipo de situações, para que isso não venha acontecer e que as pessoas que tentam praticar esse ato venham ser punidas? De que forma a população pode se envolver nisso, ajudar a polícia de uma forma ou de outra? A população, eu fico muito triste, lamento muito, porque ainda hoje a gente vê muitas pessoas em situação de violência doméstica dizer que não é problema seu, né, que é problema do vizinho, quando na verdade a violência está em todas, né, em muitas casas estão. Então, assim, o que eu peço é que ligue para o 180, Disque 180, ou 3282-5362, que é o telefone da Delegacia da Mulher. Faça essa denúncia anônima, que a gente vai investigar e vai atrás. E as pessoas, em vez de ficarem julgando aquela vítima de violência, que ajudem, que escutem, né? Porque a gente só tem julgamentos. E isso favorece a continuidade delitiva. É claro que os trabalhos não param, a senhora continua ouvindo familiares, parentes, próximos,
o próprio autor do crime, e isso não para por aí. Vamos continuar ouvindo, enfim. E a que ponto chega o resultado final desse processo? A gente ainda está ouvindo familiares, a gente já ouviu a vizinhança, muitas pessoas que moram na rua, para saber do relacionamento, de tudo, do que aconteceu. Testemunhas presenciais do delito já foram ouvidas. E a gente já está praticamente em fase de conclusão. Vamos ouvir só a familiar, mas a gente assim, já vai indiciar ele, já é certo, pelo feminicídio, e que ele permaneça preso para pagar pelo bárbaro crime que cometeu, né?